Nessa edição de hoje de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, vamos falar essencialmente sobre política. Nossos entrevistados, o deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, do Partido dos Trabalhadores, aqui de Alagoas, e o cientista político Eduardo Magalhães. Aguarde só um instante. Toda essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. A vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Arena Magazine. São 3 andares, na loja mais completa de Maceió. No térreo, tudo para montar e equipar seu próprio negócio. E mais, 2 pisos com incrível variedade para casa e cozinha. Taxa para fritura, R$ 169,00 à vista. Carrinho completo 3 em 1, R$ 1.770,00 à vista. Ou 10 de 177. Liquidificador, era 117, agora baixou. São R$ 95,80 à vista. Venha correndo aproveitar. Arena Magazine, Rua da Alegria, no centro de Maceió. O deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, do Partido dos Trabalhadores, da bancada do PT aqui de Alagoas, é nosso entrevistado a partir de agora, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET. Deputado, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa Conjuntura. Uma pergunta que muita gente se faz. Até quando o Partido dos Trabalhadores vai esperar para definição sobre se Lula será ou não, poderá ou não ser candidato à presidência da República? Cumprimentar você, todos os telespectadores, Flávio. O Lula, várias reuniões que eu tive a oportunidade de participar, mesmo não sendo da executiva do PT Nacional, mas temos reuniões ampliadas e reunião da bancada, inclusive com a presença da senadora Gleice, que é a presidente do PT Nacional. E o que foi definido até agora, a não ser que tendo mudança, que eu não acredito, o Lula será o candidato. Será o plano A, B e C, né? Inclusive, se tiver qualquer, vamos dizer, fato superveniente. Exemplo, há uma especulação diante da tramitação processual do resultado do TRF do Rio Grande do Sul, há a possibilidade até de prisão do Lula. Mesmo assim, o PT tem firmeza que ele será candidato. Até porque a gente está discutindo aqui, você que é da área de direito, também sou, o direito civil, penal, mas você tem um direito eleitoral. Então, no dia 15 de agosto, ele, como qualquer brasileiro apto a ser candidato, ele vai fazer o registro da sua candidatura, claro que terá questionamento, e o TSE que fará o julgamento, né? Isso ocorre em meados de setembro. Já teve casos, inclusive aqui em Alagoas, de candidatos, inclusive presos, que foram eleitos. Um caso de vereador de Maceió e um caso do prefeito no interior do estado de Alagoas. E o PT realmente admite essa possibilidade de Lula vir a ser preso? Há uma discussão, hoje já é uma discussão por conta da relação que você tem ouvindo os advogados, né, que é a parte técnica. E a avaliação que é feita, Flávio, que houve já um processo de contaminação, sem dúvida nenhuma.
em relação a esse processo. O rito processual, você deveria priorizar processos mais antigos. E o questionamento que é feito, que várias pessoas, que inclusive são pré-candidatos a presidente da República, respondem processo antes de Lula, não é? E esses processos estão paralisados e a justiça não deu a devida celeridade. Então, quando você quebra essa lógica processual, do direito processual, você fere o equilíbrio, né? Você fere o Estado Democrático de Direito. É por isso que hoje a situação jurídica do Lula não é somente uma realidade do Brasil, é uma realidade de vários juristas internacionais, vários juristas do Brasil que, inclusive, não têm vinculação com o PT. Historicamente, são pessoas até vinculadas ao PSDB, mas que têm uma visão de grandeza histórica. Eu vou citar uma pessoa que é uma pessoa de renome internacional no campo de direitos humanos, Paulo Sérgio Pinheiro. Foi durante muito tempo, por coincidência, secretário de Direitos Humanos no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas ele subscreveu o documento. O economista que teve um papel fundamental no governo do Itamar e do Fernando Henrique Cardoso, Brescia Pereira, também uma pessoa que tem uma posição diferenciada. Então, vários juristas avaliam que houve, sem dúvida nenhuma, uma contaminação processual e isso fere o Estado Democrático de Direito. Bom, afirmação sua na abertura do programa. Lula é o plano A, B e C, não é? E o PT admitindo a possibilidade dele ser preso e ser candidato mesmo preso. Mas o PT, então, não admite que a candidatura dele seja indeferida pela questão dele estar em curso na lei da ficha limpa? Sim, pode ocorrer. Mas isso, repito, só vai ocorrer depois do registro da sua candidatura. Quando ele fizer o registro no dia 15 de agosto, isso deve ser questionado, vamos dizer, um mês depois, né? E aí vai ter que ter uma substituição, claro. Poderá ser um candidato do próprio partido ou poderá ser um aliado. Porque eu sempre digo, no processo da caminhada, e os aliados, veja bem, com essa dúvida, você veja que a gente teve aliados históricos, você acompanha muito bem, é exemplo do PCdoB, que foi o primeiro aliado nosso desde 89, a primeira candidatura, tem uma candidatura própria, que é a ex-deputada Manuela Dávila. O PDT tem a candidatura do Ciro Gomes. O PSOL, que é um partido mais jovem, tem a candidatura do Boulos. O que é que tem de unidade de ação? É que esses partidos têm o direito legal e político de lançar suas candidaturas, mas no segundo turno a gente tem que ter uma convergência de ter uma única candidatura. Outra questão são as pesquisas, né? E você reconhece que o Marcos Coimbra, na minha avaliação, um dos melhores cientistas, e tem um instituto de pesquisa bem abalizado, que é o Vox Populi, onde ele faz cenário, claro que amanhã pode ter algum fato, que o Lula tem possibilidade de ser candidato a ganhar no primeiro turno. E se houver o segundo turno, ele não estando no páreo, ele dando apoio à candidatura, é um dos poucos políticos no Brasil que tem capacidade de transferência de voto. A exemplo da Dilma Rousseff, que era uma técnica, não era conhecida, ele conseguiu eleger. Então, era um poste, como se dizia. Aí, veja bem, não tanto, mas eu acho que ela não tinha, vamos dizer assim, uma habilidade desse trânsito, dessa democracia indireta e presidencialista, que tem que ter um jogo de paciência muito forte, entendeu, Flávio? E o Lula tinha esse perfil, né? Então, esse cenário é um cenário que preocupa principalmente quem pensa política de uma forma qualificada. A gente pode ter até divergência no campo das ideias, mas o Lavareda, que é um cara também renomado, que é um assessor principalmente do PSDB, que faz pesquisa quantitativa, qualitativa, faz análise de conjuntura e, logicamente, falando não só com o PSDB e outros partidos, principalmente com o PIB nacional, que fica instalado em São Paulo, o momento que a gente está atravessando na conjuntura. É um momento, Flávio, atípico, de muita intolerância. A gente tinha um debate no campo das ideias, mas a gente tinha condições de conviver aqui num debate como esse. E depois a gente saía de uma forma civilizada. Aí eu cito o exemplo agora da vereadora Marielle, que eu presto solidariedade, que eu tive a oportunidade de conhecê-la. Porque
Porque como eu fui vereador aqui em Maceió em 97, criei a Comissão de Direitos Humanos na Câmara, depois fui deputado, criei a Comissão de Direito na Assembleia, eu tive a oportunidade de participar de fóruns e ela era assessor do Marcelo Freixo, né? E era uma figura dinâmica. Então, veja bem, eu não estou entrando num campo ideológico. Primeiro, os fakes, que até então não existiam nas redes sociais, e você ter posições não do pacato cidadão, você que é da área do direito, uma desembargadora fazendo colocações que você olha, não é civilizatória, né? E, ao mesmo tempo, um desembargador, dizendo que a solução era o paredão, preferencialmente matar o deputado Jean Williams, que é do PSOL, pelas costas, porque ele sentia mais prazer. Então, quando você tem 2 desembargadores com um nível, né, com essa visão de bestialidade, né, de ignorância política, imagina uma parcela significativa do povo brasileiro. Então, a gente está com um tecido social muito doído e isso me preocupa muito na democracia. E, nesse sentido, nós temos, até agora, 2 candidaturas que aparecem melhor colocadas nas pesquisas, que são Lula, no chamado campo da esquerda, e Jair Bolsonaro, no campo da direita. Na sua avaliação, tem possibilidade de aparecer alguém viável como candidato de centro? Eu avalio que o cenário é muito difícil, o campo está muito polarizado. Então, você tem aquela questão bíblica, quente e frio, né? No pastoril, né? Você não tem nenhum campo para Diana, é o azul ou o vermelho, que no caso aqui no Nordeste é o encarnado. Esse processo a gente percebe que não houve candidatura de centro, seja do campo de centro-esquerda ou de centro-direita. Exemplo, a Marina apagou-se, né, com todo respeito. Ela terminou fazendo o jogo do Alckmin no segundo turno, foi rotulada e a candidatura dela não cresce. O Ciro cresce um pouco, mas não tanto, mas o Ciro tem um componente que já foi candidato antes e um componente muito emocional, né, que é um estilo dele. Isso vai ser muito explorado. Então, a candidatura do Lula, que tem um percentual na faixa de 34%, mas desde 89 esse percentual a gente sempre atingiu, mas tem um terço da população que é contrária à anti-PT. Então, essa polarização já existe há muitos anos, antes do Lula ser candidato. Na realidade, o que definia o meio é o chamado classe média, o formador de opinião, que em 89 foi contra, 94, 98 e 2002 migra para o Lula. Em 2003 vota no Lula, em 2010 vota em Dilma, mas já fazendo uma flexão para a direita. Em 2014 ela teve uma vitória, mas uma vitória não tão expressiva, mais de 3 milhões de votos à população de Alagoas. E aí eu não gosto de estar rotulando, mas eu queria aqui pontuar que um dos responsáveis por esse fato eu não daria nem um partido, porque o partido é mais amplo. Mas a figura pública responsável para mim foi Aécio Neves, né? Se ele tivesse a grandeza de ter reconhecido a derrota, ele não reconheceu, ele questiona, essa ação vai para o TSE, chega na mão de um ministro que tem, logicamente, questionamentos com o próprio PT, começa a dar declarações fora dos autos, isso começa a balançar a democracia e depois você tem a eleição por conta dessa contaminação do Eduardo Cunha, que pauta uma pauta reativa, faz uma aliança no Congresso Nacional que até então não existia, Flávio. Bancada da bala, que são oriundos de financiamento, um segmento evangélico neopentecostal, eu queria aqui frisar que é um grupo pequeno, mas muito radical, com essa pauta reativa, e o agronegócio, que é na antiga bancada do Centrão que você acompanhou. Então, eles conseguem ter mais 257 votos, que é metade mais um. Aí faz essa pauta e vem o impeachment. Então, esse processo foi devido ao quê? Não aceitar a regra do jogo da derrota. Então, a gente volta de novo. O PT, que na crise estava com 12%, o PT já atingiu 34% de preferência. Quando o Lula estava no segundo governo, a gente só perdia para a Coca-Cola como marca, aquela estrela. Aí o PT ressurge, chegando aos 20%. E o segundo partido é o PMDB com 5, ou 6, não me fale 6, e o PSDB com 5. Então, qual é a leitura que a gente faz simplista? Que o povo brasileiro, ele enxerga 3 partidos no Brasil. Eu não estou citando que os outros não têm seus valores,
mas a imensa população enxerga o PT como oposição numa faixa social e o PSDB e o PMDB. Então, com isso, você vai ter uma polarização. A pergunta é que a gente vai fazer no ar. Será que a elite paulista, e principalmente financeira, capitaneada pelo Banco Itaú, que inclusive indicou o presidente do Banco Central, ele vai deixar uma candidatura com um nível de polarização que pode comprometer a democracia como o Bolsonaro? Eu ainda tenho dúvida. Eu acho que pode ter o crescimento da candidatura do Geraldo Alckmin. Ainda acredita em Geraldo Alckmin? Ainda acredito. Eu acho que esse cenário, a candidatura do Bolsonaro, é uma questão de tempo. Lembre-se que o Ciro veio em um crescente e caiu. Veio a candidatura da Rosiane Sarney, teve aquele escândalo, né? Caiu. A do Bolsonaro, na realidade, ele é pouco conhecido do Brasil. E principalmente, vamos dizer assim, os fatos que a sociedade não conhece. A Globo já deu umas estocadas, como apresentou os imóveis dele, a evolução patrimonial não compatível. E como você está num momento assim de muita discussão contra a corrupção, na minha visão, uma leitura muito udenista do processo, eu acho que quando levantar alguns fatos contra ele, sem dúvida nenhuma. E o Alckmin, que já foi governador, a gente não pode subestimar. Ele foi governador, Flávio, quando teve uma seca em São Paulo, que é a coisa mais rara do mundo. Seca em São Paulo, falta de água, eu repeti. E ele superou, em cima da eleição, foi reeleito. Então, a gente não pode subestimar ele. Eu tenho discordância, mas acho que a candidatura dele com o PT teria mais equilíbrio no campo das ideias. Alagoas, qual é a perspectiva do PT aqui em Alagoas em termos da eleição deste ano? Veja bem, o nosso presidente, você já teve a oportunidade de conhecer, que é o seu colega advogado, Ricardo Barbosa. E, logicamente, é a instância partidária que vai discutir o processo de decisão da caminhada. Agora, isso não impede que eu opine, né, Flávio? Eu tenho opinião, mesmo que eu perca. Eu sou favorável que a gente tenha política de alianças. Por quê? Porque está provado que no Brasil, de forma isolada, você não consegue conquistar espaço. E a política de aliança não é só para fortalecer o poder local, né? E o PT local. É para você ter palanque para Lula, ele, principalmente no momento de dificuldade. E o governador Renan Filho tem sido parceiro, solidário, o senador Renan Calheiros, idem no processo. Então, eu defendo, de uma forma individual, que a gente possa fazer aliança com o governador Renan Filho. Qual a sua avaliação, deputado, da decisão do prefeito Rui Palmeira, de forma até surpreendente, anunciar que, ao contrário do que se imaginava, não será candidato a governador, vai terminar o mandato de prefeito? Veja bem, eu tive a oportunidade de ser colega do Rui durante 4 anos, né? Um relacionamento assim, muito diplomático. Politicamente, a gente... Isso na época da Assembleia. Né? Na Assembleia. E durante a política, diferenciado. Há uma discussão do componente familiar, né? Que está atravessando, mas eu avalio que essa questão é de ordem menor. Infelizmente, o animal político, quando ele entra na política, você termina colocando, às vezes, em segundo plano, a sua vida familiar. Isso é uma realidade concreta, né? Quanto sofre a família dos políticos. Eu avalio algumas questões. Primeiro, o Rui não teve um bom desempenho na pesquisa, isso é fato. Segundo, com a saída dele, assumiria o Marcelo Palmeira, que é o enteado do senador Benedito Lira. E o controle da prefeitura passaria a ser do PP. Até que ponto teria essa sinergia no processo. Segundo, eu avalio que o próprio PSDB, aqui internamente, mesmo sendo discretos, não verbaliza para fora, diferente da esquerda, que qualquer notícia sai. Veja bem, é muito estranho. O senador Teotônio Vilela, eu tenho toda a discordância com o Teotônio Vilela no campo político, mas ele é uma pessoa experiente, senador, presidente do PSDB. E aí esses novos do PSDB fizeram uma pressão imensa para ele entregar o partido, alegando que ele não estava dando a força necessária ao Rui. E ele entregou, não é? Até que ponto não está havendo uma crise? É preciso destacar que este ano não haverá financiamento privado. O financiamento é interno, ou seja, do partido. E é necessário que você tenha uma harmonia. Então, acho que está havendo crise do PSDB, o desempenho na pesquisa e o fato da prefeitura você ter pouca sinergia
entre o prefeito e o vice. Essa é a minha avaliação. Ok, nosso muito obrigado ao deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, do Partido dos Trabalhadores, pela sua presença nesta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar. Vamos ao intervalo, a gente volta falando de política com o cientista político Eduardo Magalhães. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Toda essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. Uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Arena Magazine. São 3 andares, na loja mais completa de Maceió. No térreo, tudo para montar e equipar seu próprio negócio. E mais, 2 pisos com incrível variedade para casa e cozinha. Taxa para fritura, R$ 169,00 à vista. Carrinho completo 3 em 1, R$ 1.770,00 à vista. Ou 10 de R$ 177. Liquidificador, era R$ 117, agora baixou. São R$ 95,80 à vista. Venha correndo aproveitar. Arena Magazine, Rua da Alegria, no centro de Maceió. O local que já foi chamado de Caminho da Vila é um dos bairros mais antigos de Maceió. O Trapiche da Barra começou com um porto na Lagoa Mundaú que transportava mercadorias e passageiros entre Marechal Deodoro e Maceió. O Trapiche de hoje tem quase 2 quilômetros quadrados e 51 logradouros. Mais de 25 mil pessoas vivem no local e o comércio é bem movimentado, principalmente ao longo da Avenida Siqueira Campos, uma das mais extensas da cidade. É nela que fica a Praça Pingo d'Água, um símbolo do bairro que já foi palco de muitos shows, comícios e festas de carnaval no início do século passado. O Trapiche também possui importantes igrejas, como a Matriz de São José e a Capela de Nossa Senhora da Guia, a mais antiga do bairro, construída quando Maceió ainda era uma vila. No Trapiche, o esporte é tradição. É lá que fica o Estádio Rei Pelé, o famoso Trapichão, inaugurado no final dos anos 1960 pelo então governador Lamenha Filho. De lá para cá, foi palco de muitos jogos do Campeonato Alagoano e de times do Brasil e do exterior. Dentro do Rei Pelé fica o Museu do Esporte Rainha Marta, que homenageia a jogadora alagoana. E bem ao lado está o ginásio do SESI, que além de jogos, ainda é cenário de shows, festas e eventos. É no Trapiche que fica o Papódromo, construído para receber a visita do Papa João Paulo II em 1991. Hoje, o local serve como área de lazer para os moradores. A saúde também está presente na rotina do bairro.
É lá que ficam o Hospital Geral do Estado, o HGE, e também o Hospital Elvio Alto, o Hemocentro e a Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, a Uncisal. O bairro ainda abriga a sede do Corpo de Bombeiros e a Escola da Polícia Militar de Alagoas. O Trapiche da Barra é assim, um bairro que reúne muitas coisas: futebol, festas, fé, importantes hospitais e muita gente que ama viver por aqui. A partir de agora, a gente conversa aqui em conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET, com o cientista político, professor Eduardo Magalhães. Professor, bem-vindo aqui na sua volta à nossa conjuntura e satisfação em tê-lo recuperado da cirurgia bastante complicada, agora no final do ano, mas a gente vê que o resultado foi bom. O médico bom. A magia da medicina moderna, né? Uma cirurgia Fico complicada. Feliz em vê-lo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu mais feliz em estar aqui. Uma professora lá da UFAL disse que o professor Eduardo Magalhães, antes da cirurgia, não existe mais. Então, sou eu, outra pessoa, pela primeira vez no seu programa, né? Mas, professor Eduardo, dois fatos políticos bastante marcantes nesse início de ano eleitoral aqui em Alagoas, todos dois, por coincidência, dizem respeito ao PSDB. Duas das maiores lideranças do partido anunciaram que não serão candidatos à eleição deste ano, contrariando as expectativas. Teotônio Vilela, ex-governador e senador, que disse que não será candidato a senador como se esperava. E há poucos dias o prefeito de Maceió, Rui Palmeira, também do PSDB, contrariando também a expectativa, disse que não será candidato ao governo. Como é que o senhor avalia esses dois fatos, né, que dizem respeito ao maior partido de oposição aqui no Estado? Olha, você já tem sinais de que haveria um enfraquecimento do PSDB, porque o PSDB nacional se enfraqueceu muito. O PSDB nunca teve um pensamento único. A equipe, os quadros principais do PSDB são muito individualistas. E você tem posições, como nós não somos um país de partidos ideológicos, mesmo que o PSDB, historicamente, fosse baseado numa filosofia da social-democracia, isso nunca chegou aos principais pensadores do partido. Então, você tinha realmente lideranças individuais, com posicionamentos individuais, que eles se chamavam como manifestações da social-democracia. Isso fez com que nós não tivéssemos um pensamento como um grupo. E eu acho que depois que saiu da presidência, o papel do Fernando Henrique tem sido de desagregar o partido. Surpreendente, né? Surpreendente. O fato disso. As posições que ele toma é como se o partido não tivesse o que se necessita para ganhar a eleição. Porque dizer que o Huck era um bom candidato a presidente da República, tendo um Alckmin, tendo o menino prefeito do Manaus, Arthur Vigílio. O Arthur Vigílio e tantos outros candidatos, é uma brincadeira. Uma brincadeira, principalmente da maior liderança do partido. Então, a situação que ocorre no Partido Nacional ocorre em Maceió. A liderança do senador Teotônio Vilela sempre foi uma liderança que não era de festa, não era de presença de imprensa, né? Uma liderança muito discreta. O Teotônio Vilela é o tipo de presidente, de político, que é completamente diferente do político moderno. Era um político tradicional, no contato pessoal, mas não é de utilização da imprensa. Isso fez com que o partido fosse caindo, né? Se você pensar que em 2000 o partido elegeu 35 prefeitos no Estado. Na última eleição de 2016, elegeu 18 e hoje tem 10.
Está se esvaindo, né? Tá, porque não é só porque o Theo não era candidato a governador do Estado. Para o eleitorado havia essa possibilidade. Mas o que unia o partido, isso começou a desaparecer. Primeiro porque não existia a ideologia. E havia uma possibilidade do partido não ganhar. Essa que é a coisa pior que existe na política, é você pensar que não vai ganhar uma eleição. E aí havia, com o trabalho que é feito pelos calheiros, pelo Renan, o pai e filho, o eleitor do interior, o político do interior, tinha uma sensação que a vitória poderia não estar presente. E isso eu sei porque eu participei de dezenas de candidaturas de prefeito na última eleição. Se sentia muito o que será do PSDB no futuro. Né? Professor, fala em futuro, na sua opinião, qual o futuro político de Theo Vilela e Rui Palmeira? Olha, o do Theo Vilela, pela idade, e ficar sem mandato muito tempo, provavelmente é fim de carreira. Dificilmente ele vai recomeçar. Porque você vai ter 2 senadores que vão ser eleitos agora com 8 anos de mandato. E cada ano que passa, quando você passa dos 60, esse ano vale por 2, por 3, por 4. É uma contagem regressiva terrível para quem vai envelhecendo. Então, a situação, o Theo tinha que ser candidato agora, retomar. Ele passou 2 anos sem mandato, retomar a carreira política dele de muito vitoriosa agora. E esperar 2 anos para ser candidato aqui. A próxima eleição... Prefeito e vereador. Pois é. A próxima eleição. Pois é, não há como ele recomeçar de vereador, nem de prefeito, de onde. Tá? Então, ele fez uma opção que eu espero tenha sido o melhor para ele, porque o Teotônio é uma pessoa como cidadão, como ser humano, é uma pessoa muito boa. E eu lamento que ele não esteja na política, porque ele tem o interesse do Estado como uma coisa prioritária na vida dele. E fez um governo bom. A administração do Theo foi uma administração boa. Eu lamento que ele não seja candidato. Quanto ao Rui, o Rui é um político completamente diferenciado. Primeiro, não há no mundo quem saiba como é que está o coração do Rui em relação ao que ele está fazendo. Ele é completamente... Ele é como a esfinge lá do deserto, que você não pode imaginar como é o que está acontecendo dentro do Rui. O Rui é um político vitorioso, mas fez uma decisão que não é de grupo, que não é do partido, porque o partido queria que ele fosse candidato a presidente. E ele é o presidente do partido. E ele é presidente do partido. O Teotônio Vilela, para ele se sentir mais à vontade, passou o partido para ele. E ele optou que há coisas mais importantes na vida do que disputar a eleição e ganhar a eleição. Agora, como o Rui é muito mais jovem e não se incomoda de recomeçar, é possível que ele daqui quando terminar o mandato de prefeito, ele volte como deputado federal de novo, ou, quem sabe, senador da República. Ele tem uma história, o avô foi senador da República, o pai foi senador da República. Talvez seja esse o cargo que ele gostaria muito de disputar. Mas é surpreendente, porque quando o Rui entrou no PSDB, eu tinha, pelo que eu venho entendendo da política alagoana, eu tinha certeza que o Rui seria governador do Estado. Mas ele não fez os contatos que garantiriam essa eleição para governador do Estado. Na última eleição de prefeito, eu acho que o prefeito Rui Palmeira não visitou 10 municípios durante a campanha. Ele ia muito para Arapiraca, mas outros municípios, quem estava presente era o Benedito, era a mesma coisa que o Collor também, que não visita o município, parecia que não era nem candidato. Mas o Rui já deixava claro que ele não estava com um projeto muito definido ainda de ser candidato a governador do Estado, ainda que permitisse que todo mundo especulasse como sendo
irreversível a candidatura dele a prefeito, a governador. E a pergunta que muitos se fazem, professor, e agora? Como é que fica né, o PSDB e a oposição aqui no Estado? Olha, como acontece, a política é uma coisa que os grandes partidos, como o partido não tem força nenhuma no Brasil, não se admite que você tenha tanto partido, a ideologia deixa de existir, a razão de ser do fenômeno político, você pode ter um partido que foi o maior partido do país há 10 anos atrás e, de repente, veja o que aconteceu com o PFL, deixou de existir, era o maior partido do Brasil. Mudou até de nome. Até de nome mudou, né? Então, a mesma coisa vai acontecer com o PSDB. Rodrigo Cunha seria um nome capaz de suceder Rui Palmeira como candidato a governador? Seria um excelente candidato pelo tipo de político que ele é e o tipo de comportamento que ele tem. Mas ele tem dificuldades do relacionamento com os políticos que nós temos hoje na política alagoana. O Rodrigo é diferenciado, se sente diferenciado e quer continuar diferenciado. E isso não ganha todas as eleições. Alguns aqui, o Suruagi, eu me lembro que você não precisa identificação de voto, você recebe voto de onde ele vem. Não é assim para o Rodrigo. Os apoios do Rodrigo são apoios dos quais ele se sinta orgulhoso. Essa é uma postura pessoal que eu admiro e acho que é o momento exato para se posicionar dessa maneira. Acho que ele sai ganhando com isso. Agora não vai ganhar a eleição. Ele fez uma citação a semana passada de que não se juntaria, em outras palavras, na política com alguém que não pudesse convidar para almoçar na casa dele. Pois é, eu acho que ele está certo. Eu acho que ele está certo. Sabe por quê? Voltando a Suruagi. Suruagi aceitava qualquer tipo de apoio. Fechava os olhos, não precisava ir dentro de casa. Suruagi morreu só. Esses apoios que ele teve, se esqueceram dele no fim da vida dele. Eu sei muito bem disso, porque tive o prazer de ter um relacionamento muito bem com o Suruagi no fim da vida. E sei que as pessoas que ele aceitou, que não deveria ter aceito, nunca se tornaram amigos nem leais à história dele. Então, o Rodrigo está tomando um caminho que eu acho que é muito certo, até porque ele fez essa opção muito cedo, de ser independente, autônomo e ter uma proposta de decência na política, de honestidade e de programas, de projetos. Eu acho que o Rodrigo, ele ainda é muito provinciano, vou usar esse termo aqui, bem pesado. Ele tem que ser mais sofisticado, porque a política não é uma coisa de Arapiraca. A política é uma coisa de Brasil. E você pode ter uma atuação aqui em Alagoas, que é o passaporte para você se tornar uma liderança nacional, num momento em que nós estamos precisando de mais dessas grandes lideranças, que atraiam o apoio e que produzam lealdade e confiança no que essas pessoas podem fazer. Esse é um momento extremamente delicado da política brasileira, Flávio. E você poderá ter ainda uma surpresa para ser candidato, se ainda houver tempo de você, pelos prazos, você ter uma candidatura completamente fora do noticiário, tanto na presidência da República, como no governo do Estado de Alagoas. Você poderá ter ainda uma surpresa. Os eleitores não estão satisfeitos com os políticos do presente. Eles querem mudanças. E você poderá ter uma mudança que, de repente, exploda como o Collor na eleição de 89. Né? Mas, professor, a essa altura, os comentários que se fazem são no sentido de que o governador Renan Filho é cada vez mais favorito à reeleição. Tanto por estar bem avaliado, como porque não tem oposição. Olha, seria por aí? Primeiro, o Renan Filho não é melhor porque ele não quer ser melhor do que o pai. Não quer ser melhor político do que o pai. Não quer fazer sombra sobre o pai. Porque o Renan Filho
é muito habilidoso como político, é muito simpático, é muito competente, é muito preparado, é muito capaz, mas ele se recolhe porque ele continua querendo ser o filho do senador Teotônio Vilela. Senador Renan. Do senador Renan Pai. Ele é o grande adversário da história política do Renan Filho, é o Renan Pai. Se ele não fosse filho do Renan Pai, ele já teria feito uma revolução na política de Alagoas para fazer esquecer quem quer que seja senador. Porque ele tem uma... Primeiro, ele se comunica muito bem, tem um relacionamento pessoal muito bom, tem tempo disponível e se faz disponível. Essas são características importantíssimas. E outro, tem imagem, tem comunicação, que são trunfos importantíssimos na política que nós vivemos. No entanto, ele está muito... É como na orquestra sinfônica. O Renanzinho, que eu estou chamando Renanzinho, não é por intimidade com ele, não. É porque eu conheci quando ele era Renanzinho ainda. Ele não quer ser mais do que o segundo violino. O primeiro violino é o pai dele. E ele não quer essa disputa com o pai. Senão, ele seria muito mais bem cotado do que ele é hoje como governador do Estado. Por falar no pai do governador, no senador Renan Calheiros, como é que o senhor avalia a possibilidade de ele ser reeleito e de o outro senador que vai colocar está colocando o mandato em disputa ser também reeleito, Benedito Lira? Veja bem, essa é a grande surpresa, não é? Agora, a saída do Theo cria uma situação que vai fazer com que o Benedito entre por um processo de reconstrução, porque ele contava muito com essa cabeça com a candidatura uma candidatura forte, uma presença forte do PSDB nessa eleição, com a candidatura do Rui. Com a saída do Rui, as coisas mudam, mas o prefeito, o senador mais atuante do estado de Alagoas se chama Benedito Lira. Não existe ninguém no estado que faça mais trabalho de formiguinha em Brasília do que o senador Benedito Lira. E, de quebra, ele tem um político extremamente habilidoso, que é o seu filho, Arthur de Lira. Então, como a política brasileira evolui e evolve e se movimenta baseado no que acontece em Brasília, ninguém tem mais força em Brasília do que Benedito e Arthur. Então, isso faz com que ele, no tipo de política que é feito, o Benedito continue sendo um candidato fortíssimo e provavelmente com a eleição garantida. Para encerrar, Renan e Benedito são favoritos a respectivas reeleições ou um dos novatos que estão surgindo como candidatos a senador pode surpreender? Olha, você poderia ter candidatos novatos com chance, mas os novatos não... Você pega um Maurício Quintela, por exemplo. Ele tem uma ação destacadíssima em Brasília, tem uma eleição garantida para deputado federal, ainda é jovem. Por que se arriscar a perder uma eleição e perder 4 anos sem mandato? Esse poderia ser um candidato extremamente simpático. Teve uma participação muito grande na eleição do prefeito, em 2016. Participou de dezenas de eleições sabe utilizar a máquina do governo central, que seria um candidato extremamente forte. Mas será que ele vai optar por esse caminho? Porque os dois candidatos são muito fortes, o Benedito e o Renan Pai. Nossa, muito obrigado ao professor, cientista político Eduardo Magalhães pela sua participação nesta edição de Conjuntura. Muito obrigado a você que nos acompanha pela sua audiência. Obrigado.